Olá, muito boa tarde a todos. Hoje iremos dar continuidade na NR18, né? Ela é tão extensa, dentro dos seus 30 itens aí, e a gente vai começar falando algumas coisas muito importantes que há dentro da NR18 que eu considero assim de suma importância para que a gente pode observar e garantir e gerir a segurança do trabalho das pessoas, tá? Então são áreas de vivência, né? Área de vivência não é simplesmente, não sei se eu posso fazer, por exemplo, pessoas, como é que eu vou fazer o banheiro? Não precisa deixar refeitório, deixa um lugar para, come debaixo da árvore aí, não é assim que funciona. A norma ela define todas as instalações sanitárias, as quantidades pelo número de trabalhadores, o tamanho do refeitório pelo número de trabalhadores, ela define que deve ter porta, papel higiênico, ter descarga, os chuveiros, tem que ter o fechamento, a porta, né? Poder utilizar tranquilo. Assim que sair da obra, saia com seu banho tomado, roupa limpa, o tamanho do armário, evite doenças ocupacionais, dermatites, por exemplo, contato com cimento, né? Cal, tá certo? Então a pessoa saia limpo, higienizado para sua residência e evite doenças ocupacionais e outros problemas, tá bom? Então esse vestiário deve ter armários, né? Não pode deixar as roupas penduradas para fora, jogadas no chão, tá certo? As roupas particulares, seus pertences particulares, né? E haja um local específico, caso a obra não tenha um local para comer, tem que oferecer um local para a pessoa se alimentar. Então esse local tem que ser adequado e qualificado, tá certo? Caso tenha que aquecer marmitas, traga a sua alimentação, tem que ter micro-ondas, um ambiente fresco, água fresca para que a pessoa também se refresque e tenha seus anseios aí. Ambulatórios. Precisa de ambulatórios se você tiver acima de 50 trabalhadores num canteiro de obra, dentro do canteiro de vivência. Perfeito? E também, onde haja trabalhadores alojados, imagine um canteiro de obra gigantesco, onde as pessoas venham de lugares longes, né, para exercer sua atividade laboral, você tem que fornecer um alojamento. Às vezes as pessoas vêm de outras regiões do país para trabalhar, e aí ele precisa ter um lugar para ele poder ter uma noite tranquila, um ambiente seguro, calmo, para que ela venha, né? Tem que ter lavanderia também, né, e área de lazer para esses trabalhadores nesses alojamentos, perfeito? A NR18, né? Esse item aí você pode também acompanhar na NR24, porque ela faz, na verdade, um espelhamento com a NR24, né? Ela é diretamente interligada. A NR24 ela trata de, especificamente, condições sanitárias de conforto no local de trabalho, tá certo? Então, quando você precisar de alguma informação mais detalhada sobre a área de vivência, você separa e olha a NR24. E ali você vai encontrar o que você precisa e ela é mais completa nessa questão de área de vivência. Apesar que você vai ver que a área de vivência dentro da NR18 ela é extensa, mas se você tiver alguma dúvida, pode abordar, perfeito? Bom, conforme nós já falamos, um item obrigatório da NR18 é o treinamentos, os treinamentos de segurança do trabalho. Todos os treinamentos que você deve fazer, treinamento de integração, todo trabalhador tem que ter certificado. A carga horária mínima são de 6 horas. Todos os trabalhadores da construção civil, tais como... Vai. Vamos de novo, né? Você pode falar assim, todos os trabalhadores da construção civil. Todos os trabalhadores da construção civil devem fazer seus treinamentos, tais como pedreiros, serventes, carpinteiros, eletricistas, encanadores, engenheiros civis, arquitetos, técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, os profissionais de acabamento, os marceneiros, ceramistas, Os marceneiros. Os marceneiros, ceramistas, vidraceiros, os azulejistas, pintores, marmoristas,
a galera lá dos armadores, ó, o gesseiro, todo mundo, tá? Esse pessoal todo mundo deve ter o treinamento, tá certo? Em alguns casos, a empresa toma muito cuidado com empresa própria. Tem que fornecer os treinamentos, obedecer às regras de segurança, sim. Né? Você pode até terceirizar algumas atividades. Caso você terceirize algumas atividades, que é muito comum hoje e é permitido, cobre desse pessoal terceirizado esses treinamentos, principalmente em trabalho em altura, né? Que faceia com a NR35, a gente vai bater um papo mais à frente. Perfeito? E aí evitando os acidentes de trabalho, aí, inclusive fatais, e a perda de vidas. E se resguardar, né? Você como engenheiro, você como profissional, né? Não sentar na frente do homem de capa preta aí, né? Porque faltou documentações e não fez seu papel ou fez uma fake news aí. Perfeito? Não é? A entrega de EPIs também, né? Deve ser registrada em papel próprio, deve respeitar os itens da NR6, tá certo? As pessoas não podem entrar na construção civil sem seus EPIs, não é? Não pode entrar de qualquer jeito. Depende do caso, se tiver carga solar, trabalha a céu aberto, tem que dar protetor solar ou meios e métodos, né? E EPIs adequados para que as pessoas se protejam de carga solar. Perfeito? Utilize seu capacete, óculos, protetor, utilize o calçado de segurança, utilizem aí a calça comprida, tá certo? O cinto de proteção contra quedas, a corda, a ancoragem corretamente, proteção respiratória, né? Proteção dos olhos e tudo mais. Perfeito? É sabido que as pessoas não utilizam os EPIs adequadamente, né? Então é importante vocês saberem que é importante você sempre cobrar o uso do EPI, né, e não deixar que as pessoas trabalhem de qualquer jeito, porque a responsabilidade sempre recai nas costas do setor de engenharia e administração da obra, o gerenciamento desse tipo de recurso, tá certo? Sobre máquinas, né? Sobre máquinas, a ANR ela faceia muito bem sobre o uso de máquinas, né? Então a gente tem lá na carpintaria, a gente tem serras circulares, a gente tem solda, pessoal da soldagem, corte a quente e tudo mais. Então ela fala em algumas categorias, tá? Então ela fala do arco de serra, betoneiras, etc e tudo mais, as chaves, compressor de ar, então risco de corda, esmerilhadeira, como eu falei, né? A esmerilhadeira, principalmente, proteção da polia, as lixadeiras, para que o disco não se rompa e voe. A gente tem ferramentas diversas, picareta, talhadeira, tem tudo, né? Dentre todos eles, eu vou destacar a betoneira, né? A gente sabe que a maioria das empresas, no controle de obras, as betoneiras são irregulares. Existem algumas regras específicas para betoneiras. Ela tem que estar adequada de acordo com a NR12, tá? Ela deve possuir aterramento, não pode ser utilizada em local aberto, tem que ter uma cobertura para deixar ela, né? O botão de liga e desliga não pode estar no local perigoso da máquina, tem que ter botão de emergência, e a pessoa tem que ter um curso aí, como manda a NR12, tá certo? Então existem várias regras, e uma somatória, a fiação tem que estar aérea, não pode estar no chão, não pode estar passando, não pode estar exposto, passando na água, etc. e tudo mais, pessoas pisando. Tá bom? Então, esses itens são de suma importância para que você observe. Isso é muito trivial acontecer dentro da construção civil, tá? Betoneira ser um objeto de Deus, tá largado assim no tempo, assim, deixa lá. Não deve ser dessa maneira, tá certo? Sobre escadas, vamos falar sobre as escadas, né? Vou destacar escadas e andaimes, na verdade. As escadas, ela faz escada de apoiar, tá certo? Ela deve passar 1 metro do nível superior para onde ela foi apoiada, tá certo? No caso de escadas seja feita de madeira, elas não podem apresentar farpas, nós, saliências, emendas e pinturas de madeira. Depende, se você pintar a escada de madeira, ela tem um trinco, alguma coisa, você não vê um nó, você pode esconder imperfeição, que ela pode romper, quebrar e rachar durante o uso. Perfeito? Escadas fixas tipo marinheiro deve ser presa no topo e na base. A escada fixa marinheiro
superior a 5 metros de altura deve ser fixado a cada de 3 em 3 metros, tem uma fixação. Perfeito? Tá? As escadas metálicas também não podem apresentar sinal de corrosão. Tá? Presta bem atenção nisso, na escada metálica, se tiver sinal de corrosão, deterioramento do tempo, você deve cuidar. Os andaimes, por exemplo, tipicamente, existe o fachadeiro e o andaime normal, tá certo? Então existe uma NBR específica, a 6494, né, define normas do andaime, plataformas designadas, né? A gente pode identificar que o andaime ele tem que ter um rodapé, tem que ter uma escada de acesso, tem que ter o guarda-corpo, né? Se tiver rodízio trava, ser colocado montado nivelado, tá certo? E tem o andaime fachadeiro também, muito utilizado. O andaime fachadeiro, tá certo? Tem que ter uma RT para fazer a montagem dele, né? E tem que ter o passeio interno, as escadas de acesso, né? E uma cortina de proteção contra queda de objetos e tudo mais, tá certo? Esses são os pontos mais importantes que eu considero da NR18, né? Então, desejo a vocês tudo de bom e até a próxima, pessoal.